fresquinhas, pamonhas caseiras. A sua voz e garra, grande São José. A associação se situa entre poucos clubes no Brasil que têm 80 anos de idade ininterruptas como clube esportivo. Muitos clubes... Uma bela manhã, na Praça Cônego Lima, o senhor Aníbal Tarantino veio com um livro de ouro e diz, olha, meu, está aqui o livro de ouro que nós temos que vamos pegar. Mas vamos dizer, quando tinha 100 mil, 80 mil... A Associação Esportiva São José representava muito para a cidade. Eu entendo assim, porque tudo era lá na associação, tudo era... Nossa, foi muito grande. Tanto que a associação foi declarada de utilidade pública. Aí você vê a importância que ela representa para São José dos Campos. Representa muito. Eu falava para os meus amigos que meu pai gostava mais da associação do que o dos filhos dele. Eu quero que ele me perdoe, mas era uma tradição e ele trazia o vermelhinho no coração. São José dos Campos, do início deste século, como típica cidade brasileira, era cabocla e simples. E era uma cidade extremamente pobre. A cidade, no começo desse século, era uma cidade extremamente pobre, de uma economia predominantemente agrária. Mas, se a cidadezinha do início do século era pacata, sua gente simples era trabalhadora e fraterna. Desde então, enraizado na alma brasileira, o futebol, já expressivo nas grandes capitais, não podia estar ausente dos hábitos dessa gente interiorana. Um grupo de jovens desportistas tomou conta dos espaços vazios, organizando os primeiros times amadores. A associação ela começou como um clube fundamentalmente esportivo. A juventude da época, ali em 1913, tinha um anseio muito grande de ter um local onde pudesse praticar esportes. Fundaram o São José Futebol Clube e não sabiam que estavam dando origem a uma associação que no futuro seria um dos maiores orgulhos desta cidade. De 1913 a 17, 3 presidentes iniciaram a história deste clube esportivo: José Miragaia, Manuel Oliveira Sampaio e o capitão Antônio Silva Santos. Em 1918, veio a grande mudança. O São José Futebol Clube deu origem à Associação Esportiva São José. Seu presidente foi o professor Afonso César Siqueira. Depois vieram os presidentes Cônego José Francisco Monteiro e o professor Aires Amâncio de Moura. As indústrias que nós tivemos na cidade, nós tivemos o privilégio de ter 2 indústrias em tempos bastante remotos. A fábrica de louça do Bonádio, de 1919, mais ou menos por aí, e a tecelagem Paraíba, de mais ou menos 1921. Então, eram as 2 grandes fábricas que nós tínhamos em São José dos Campos, que foi o início de uma transformação da cidade de São José dos Campos, né? Ainda no início da década de 20, na gestão de Napoleão Monteiro,
o clube esportivo brilha nos certames em que participa, arrancando elogios da imprensa paulista. Nos próximos 2 anos, presidiu a associação o capitão Raul Fagundes. Sob a presidência do Dr. João Batista Soares, a associação, já consolidada como clube esportivo, ganha a primeira sede e amplia o seu caráter associativo. Quem comprou o prédio foi, é isso que eu quero lembrar, o Dr. João Batista de Souza Soares. Ele que adquiriu o prédio. Lembro da primeira sede, é onde, o mesmo local, né? Só que ela foi numa época, agora não posso precisar, ela foi demolida e foi construída. Até quem foi que tomou conta, foi o responsável pela obra, foi o seu Jerônimo Carnevale, que sempre foi diretor do clube, em todas as épocas da vida dele. Mas eu frequentei lá, era um casarão muito grande, tinha um salão bonito e era a sede do clube, aonde está a atual sede hoje. A década de 30 inicia sob a presidência do capitão José Ricardo Leite. E em 1931, nosso futebol volta a brilhar, já agora como integrante da Liga Paulista. Nesta época, embora em caráter apenas recreativo, surge também a prática do basquetebol. São José tem uma rica história carnavalesca, mas não se conta a história do carnaval joseense sem falar dos memoráveis bailes da Vermelhinha. Um dos presidentes do Conselho Deliberativo foi o senhor Henrique Mudar, lembro perfeitamente, eu o substituí. Quando os bailes estavam muito bons, ele pagava do seu bolso importâncias altíssimas para a orquestra, continuava o baile até depois de 4 horas da manhã, às vezes ia até 5, 6 horas. Ótimo. Antes, um pouco, em São José dos Campos, eles fizeram um arco do Santa Helena ao teatro, onde a banda ia tocar lá até meia-noite, mais ou menos. E tinha o curso que ia da Praça João Pessoa à Praça Afonso Pena, fazia volta por lá e voltava. Era tanta confete e serpentina que você não enxergava mais de uma certa hora, você não enxergava o piso do chão. De 32 a 34, presidiu a associação o senhor Lauro Augusto de Almeida. De 35 a 37, presidiu o senhor José Benedito Monteiro. E novamente brilha a estrela vermelhinha no futebol oficial paulista. Um outro fato marcante na história do clube deu-se na gestão do senhor Miguel Fraterno Aguiar. A sede social é demolida e reconstruída. E o nosso futebol brilha pela terceira vez junto à Liga Paulista. Mas a associação, para voltarmos ao assunto da associação, esta associação era o centro da vida social em São José dos Campos. Não era só o esporte. Ali, todos os domingos, realizavam-se as brincadeiras dançantes. O clube tem o seguinte, muitos anos ele funcionou, até o chefe, a gente dizia, do conjunto, o maestro, o Machadinho, não sei bem o nome dele, Figueiredo, que é pai de hoje do nosso presidente do conselho, Aldari. Fazia teatro também. Ele gostava disso e entendia. Ele era um ator também. E ele, essa parte, ele movimentava o clube.
Mais um biênio e o clube é presidido pelo senhor João Batista Penelope. Seu sucessor foi o senhor Benedito Pacheco Salgado. E em 48 dá-se o segundo mandato de José Benedito Monteiro. Neste ano, pela 4ª vez, a Vermelhinha conquista glórias junto à Liga Paulista de Futebol. Na transição de mais uma década, nosso clube é presidido por Messias Ponciano Palmeira. De 52 a 55, presidiu a associação o Dr. Sebastião Henrique Cunha Pontes. Foi em sua gestão que a mais tradicional de nossas sedes, a da Rua 15 de Novembro, foi definitivamente ampliada com a compra do terreno com frente para a Avenida São José. Em 56, inicia-se a gestão do inesquecível Lineu de Moura. Em 57, Lineu de Moura assenta a pedra fundamental do Ginásium Poliesportivo, obra que viria a trazer um grande e definitivo avanço para a associação. Seu Lineu de Moura, logo ganhamos José Salgado César e Aníbal Tarantino, pensamos na construção de um ginásio para se praticar outros esportes amadores na cidade e não dependessem mais do profissional, que já era quase profissional mesmo, futebol de campo. Procuramos um arquiteto, ele projetou um ginásio de esportes e orçou em R$2.400.000 do cruzeiros. E eles se reuniram e resolveram acabar com o futebol e fazer a campanha para angariar fundo para construir o ginásio. E foi um sucesso. Foi a melhor coisa que aconteceu para a associação, porque se não fosse isso também tinha desaparecido. 1958. Mesmo em obras, começa a funcionar o ginásio esportivo. E com apenas um ano de atividade, o futsal já conquista glórias. O futebol de salão em São José dos Campos, ele começou em 57, o primeiro campeonato oficial, certo? Mas logo em seguida, em 58, aí já centralizou na associação e nós disputamos o primeiro campeonato estadual. Aí nós fomos campeões do estado em 58. Em 58 pela associação, em 59 nós também tivemos a oportunidade de ser vice-campeões do estado. E nessa oportunidade, eu e o Roberto fomos convocados para a seleção paulista. Nós dois estivemos representando a seleção paulista no primeiro campeonato brasileiro de futebol de salão, pelo São José dos Campos. E a associação acabou se formando um time muito forte e era quase que um time imbatível no interior. Nós chegamos em 5 anos de futebol de salão, conquistar 4 títulos, 3 estadual categoria principal e uma no juvenil. E o Fernandinho teve a oportunidade, meu irmão, de ter participado campeão do juvenil e depois participado na equipe principal no mesmo ano. O Fernandinho jogava, e o técnico nessa época era o João Rosso. Anos 60. São José floresce como cidade e se embala ao som mágico dos conjuntos Caçula, Cid César e Biriba Boys, eternos animadores dos glamurosos bailes da Vermelhinha. A associação foi também subindo. A cidade foi crescendo e a associação foi crescendo junto.
Os anos 60 foram a década dos esportes da associação. Surge a prática da natação, tanto recreativa como competitiva, e este esporte nunca mais deixaria de ser um dos expoentes do nosso clube. Depois conseguiu construir uma piscina. O senhor Lineu de Moura, que era o presidente na época, contratou um técnico de natação, que era o senhor Deise Camargo, a quem a associação me deve muito. E a natação nessa época cresceu muito. Aí veio a natação, que também revelou para o país grandes atletas, não é? Assim como, tanto como o futebol de salão, também a natação revelou grandes atletas. Na gestão do Dr. Pierino Rossi, deu-se a reforma e modernização da sede social e, concluídas as negociações, dá-se a construção de um dos maiores patrimônios da Vermelhinha, o Clube de Campo Santa Rita. Aí, em 63, surgiu o Clube de Campo. O senhor Pierino Rossi era o presidente. Eu trabalhava com ele, eu era o diretor-geral do esporte e também participava da parte social do clube. Foi o primeiro clube de campo aqui de São José dos Campos, o Santa Rita. Houve um entendimento entre os loteadores da região ali, né, que cederam uma área para a associação esportiva para que ali fosse constituído um clube de campo, com a condição que tivesse também um clube de golfe. São José torna-se cada vez mais moderna e dinâmica. Enquanto Lineu de Moura é novamente conduzido à presidência da Vermelhinha. O basquete, nós não tivemos basquete. Basquete não, nós tocávamos 3 modalidades. Natação, futebol de salão e o vôlei feminino. E era uma beleza o time, muito bom, dirigido pelo senhor Wilson Bombarda, que foi campeão olímpico de basquete. Ele era o nosso técnico do vôlei. E a esposa dele era uma das atletas. Nos anos 70, nosso vôlei feminino, vindo de um honroso passado, conquista por 4 vezes o título estadual. Roberto Celeste, que assume a presidência em meados da década, leva a associação a mais um passo histórico, a construção da piscina olímpica do Santa Rita. Nos anos 80 e 90, nosso patrimônio continua dinâmico e crescente nas modernas gestões de Maurício Penelope, novamente Roberto Celeste, Sérgio Beig e José Félix Assad. Nestas 2 décadas, as modalidades tradicionalmente competitivas de nossa associação continuam conquistando glórias inestimáveis. No vôlei feminino, fomos campeões regionais em 97 no Vale do Paraíba e vice-nacionais em 98 em Santa Catarina. A natação, masculina e feminina, nos anos 80 e 90, recebe grandes investimentos, aumentando sua competitividade em âmbito nacional. Em 97, fomos campeões brasileiros em Fortaleza. Nossa escola continua mais vigorosa do que nunca,
com nada menos de 500 atletas de todas as idades. O futsal, com uma escolinha para mais de 400 alunos, mantém outra de nossas tradições de conquistas, com o recente 4º lugar estadual e o vice-campeonato do interior do estado, ambos pela Federação Paulista. O nosso clube de golfe, que vem da origem do Santa Rita, hoje tem um campo oficial e absorve demanda regional. Com mais de 100 participantes, nosso golfe tem também conquistado inúmeras glórias. Festas e bailes são outras das grandes tradições da Vermelhinha. Desde os tempos do jazz band do histórico Machadinho. Depois, os memoráveis bailes animados pelos também históricos Biriba Boys e Cid César. E hoje, nosso calendário oficial mantém o baile do Havaí, o carnaval, a noite italiana, le tue ansie chiuse e vuoti. a festa junina, a festa da cerveja, e o indispensável baile de nosso aniversário. Obrigado, eu que agradeço e parabéns para a associação de começar a guardar a história efetiva do clube, que isso que é importante, e que eles prestigiem e continuem com esse trabalho que é importante, não só agora, mas para o futuro alguém saber que existiu essas pessoas que fizeram esse clube. Porque é pela educação esportiva que se faz os grandes homens. Eu acho que a associação, pelo que ela representa até os dias de hoje, sem dúvida nenhuma, era uma das peças importantes dentro da cidade. Eu gostaria imensamente que os familiares desses ex-presidentes, ex-diretores frequentassem o clube, que está faltando isso hoje. É que a associação é, na realidade, uma grande família. Ela já foi uma grande família que reuniu a cidade de São José dos Campos inteira. Hoje não dá para comportar a cidade todinha dentro do clube, mas ela deve continuar com o seu papel de ser uma grande família de São José dos Campos. Esta é uma lembrança que eu guardo com muita alegria, com muita honra, é a carteirinha de sócio da Associação Esportiva São José. Contava eu nessa época com 10 anos de idade e quem diria, hoje, após 45 anos, eu tenho a honra de ser o presidente do Conselho Deliberativo deste clube que tanto amo, que cresci dentro desse clube juntamente com meu pai. Sendo joseense, sinto-me honrado em poder participar ativamente da comemoração destes 87 anos de existência. Que Deus ilumine o futuro risonho da Associação Esportiva São José. Parabéns pelos seus 87 anos. Nosso clube sempre foi administrado por pessoas tradicionais de São José dos Campos. Como membro de uma das mais tradicionais famílias joseenses, tenho a honra de fechar esse século presidindo a Associação Esportiva São José. A associação conta hoje com a sua histórica sede no centro da cidade, mantida e modernizada. No nosso tradicional ginásio poliesportivo,
A família Vermelhinha conta com natação, jogos recreativos, escolinhas de esportes, ginástica e danças artísticas. No Clube de Campo Santa Rita, além de novas instalações administrativas, temos uma enorme estrutura esportiva e recreativa. Enfim, tudo para o conforto e a melhor qualidade de vida de nossos associados. Como todos puderam observar, nosso clube é fruto de muito amor, muito trabalho e muita dedicação. E neste ano em que completa 87 anos, quem ganha o presente são vocês, que dispõem de conforto e comodidade. E mais do que isso, vocês têm o privilégio de fazerem parte dessa grande família. Encerrando, gostaria de agradecer a toda a diretoria, a todo o Conselho Deliberativo e Fiscal e a toda a equipe de funcionários que fazem desse clube cada vez maior. Um abraço a todos.
São José dos Campos, antigamente.